Então, muito bom dia e muito bem-vindos a todos e a todas. Esta é uma sessão comemorativa do 6º aniversário da Aliança para os ODS e é com muito prazer, muito até indisfarçado orgulho que aqui estou a comemorar este 6º aniversário perante uma audiência de dezenas e dezenas de pessoas, representantes de centenas de entidades. É muito gratificante que a Aliança tenha hoje a penetração, a presença e a relevância que tem na sociedade portuguesa e que a partir de hoje nós vamos até procurar lançar em maior profundidade. Eu vou reservar a minha pequena intervenção para mais tarde, uma vez que a doutora Joana Pinto Balsemão, que seria a seguir a mim, tem uma pequena limitação. Ela está em substituição do Presidente da Câmara, que à última hora, e por razões que todos compreenderão, foi impossibilitado de estar aqui pessoalmente, e ela está a substituí-lo. Mas ela mesma já tinha uma sessão marcada para as 9h45, de modo que ela tem que sair às 9h45. E assim eu passo de imediato a palavra à senhora vereadora Joana Pinto Balsemão, em representação da Câmara de Cascais, para que faça a sua intervenção e regressarei quando ela sair. Obrigado e, doutora Joana Balsemão, é consigo. Bom dia a todos. Muitos parabéns à Aliança pelo 6º aniversário, muitos parabéns ao Global Compact de Portugal e à APE por esta iniciativa e peço desculpa pelos constrangimentos que provoquei à organização deste evento. Estou em representação do Presidente da Câmara, sim. Foi-nos solicitado que falássemos sobre o papel dos governos locais na implementação, concretização dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, neste ângulo e nesta dimensão, eu gostava de começar pelo porquê. Porquê que uma autarquia se preocupa e decide abraçar esta empreitada, entre aspas, que na verdade requer muito envolvimento, muitos recursos e muita dedicação. E então, porquê? Sobretudo porque para nós vemos os ODS como uma enorme oportunidade. É uma oportunidade quando constatamos que os ODS são, hoje em dia, ou desde o início, uma linguagem universal. E é muito interessante para uma organização como a nossa poder fazer parte de um movimento que é mesmo global, é um movimento. Não há organização pública ou privada, local, regional ou nacional que não saiba o que é esta ferramenta. E eu acho que o termo ferramenta até é redutor, mas agora não se me ocorre outro termo. E além disso, os ODS são, na minha opinião, das ferramentas ou os frameworks, para usar um termo mais inglês, mais consensuais, provavelmente a ferramenta mais consensual que já foi alguma vez desenhada, e ainda por cima estando sob os auspícios das Nações Unidas. Nasceu daqui, pela forma como foram construídos os ODS, foi um processo de mais de 3 anos, que envolveu especialistas, envolveu consulta porta a porta, envolveu chefes de Estado e de Governo, e é realmente uma ferramenta muito comunicativa, muito fácil de comunicar, e não há ferramenta mais consensual. Pronto, para nós é também uma oportunidade, porque é através dos ODS nós temos uma forma de olhar para dentro da nossa organização, de nos tirar o pulso, de nos avaliarmos, de melhorarmos como organização. E como organização que presta um serviço público, o nosso objetivo é sempre melhorar. No entanto, somos uma organização que desenvolve atividade em tantos planos, em tantas matérias, que fazia mesmo falta uma ferramenta como esta, como os ODS, para de alguma forma nos ajudar a definir a visão e a cozer todas estas atividades que muitas vezes estão dispersas nos seus vetores muito verticais. Numa segunda fase, e depois de nós fazermos os nossos trabalhos de casa, entre aspas, é também uma oportunidade para contagiar positivamente outros atores do nosso território. E então, eu acho que isto responde ao porquê, pelo menos ao nosso porquê. E também gostava de vos falar do como e dos desafios que temos tido
como é que nós decidimos fazer este caminho dos ODS? Porque as Nações Unidas foram consensuais, encontraram este modelo, esta matriz para, de facto, percorrermos um caminho para chegarmos a objetivos e a 169 metas, mas depois não definiram o como. E o como não é fácil. E tivemos aqui alguns debates internos, há várias formas de abordar os ODS. Nós decidimos fazer uma abordagem que eu não sei se há outras organizações que também tenham usado, que se chama, é uma abordagem de dentro para fora, ou seja, nós queremos a nossa organização a respirar os ODS. É um caminho mais moroso, não há propriamente um manual de navegação, mas nós consideramos que era a abordagem mais eficaz, porque se nós queremos realmente capitalizar todas aquelas oportunidades que eu referi há pouco, não pode ser uma abordagem pela rama, não pode ser uma abordagem levada a cabo apenas por um determinado departamento ou por um segmento da Câmara Municipal. Queremos mesmo que toda a gente respire os ODS. Começámos por fazer ações de formação, o arranque foi em plena pandemia, portanto não foi fácil, acabaram por ter de ser online, mas fizemos 15 sessões que abrangeram todas as áreas temáticas que uma autarquia trabalha, desde a Polícia Municipal até ao Departamento de Mobilidade, passando pela ação social, a educação, o desporto e por aí fora. E nessas ações de formação nós procuramos transmitir não só o que é que são os ODS, porque toda a gente já ouviu falar deles, mas nem toda a gente sabe o que é que são na realidade. Procuramos também tirar o pulso a todos os funcionários, porque melhor do que muitos vereadores, etc., ou diretores, os funcionários que estão no terreno conhecem a realidade de uma forma completamente diferente e procuramos tirar o pulso para perceber onde é que eles achavam que estavam os nossos calcanhares daqueles e as nossas forças. E também conseguimos, através destas sessões, demonstrar o quanto cada área já contribui para os ODS e, portanto, tivemos situações muito engraçadas, como, por exemplo, na sessão com o setor financeiro, no início da sessão, eles estavam até um bocadinho tristes, porque diziam, não, nós não temos nada a ver com isto, infelizmente, e no final da sessão eles constataram que realmente têm, trabalham, através do trabalho que fazem, estão a contribuir de formas diferentes e mais à frente já vou explicar melhor. A Polícia Municipal pensava que contribuía apenas para o ODS relacionado com a justiça, acho que é o 16. E no final da sessão constataram que eles contribuem para uma panóplia gigante de ODS, porque ao trabalharem o setor do ambiente, por exemplo, estão a contribuir para ODS relacionados com o ambiente, a ação social e por aí fora. E o resultado não palpável destas sessões, ou não mensurável, foi de facto esta sensação de empoderamento e de orgulho. Não, na verdade, nós já estamos a fazer muito, podemos fazer melhor, mas já estamos a fazer muito. E isto trouxe um sentido de apropriação e de corresponsabilização que foi muito importante para o arranque do processo. Já agora, quando eu referi que tirámos o pulso e procurámos identificar lacunas, as lacunas, os ODS que foram identificados foram o 10, que é a redução das desigualdades, e o 11, que cidades e comunidades sustentáveis. Estes foram os dois ODS que os funcionários da Câmara, de forma geral, consideraram que requeriam mais trabalho, mais investimento da nossa parte. Depois iniciámos o processo de localização, que é extremamente desafiante, e por ser desafiante e ser um caminho novo que está a ser trilhado internamente, nós começamos com pilotos e estamos a trabalhar com 4 áreas concretas, por exemplo, a mobilidade é uma delas, e a nossa equipa, a ODS, que já agora está sediada no Departamento de Ambiente, mas constitui-se apenas como o motor, o coordenador do processo ODS na Câmara. Nós não queremos que ODS seja igual a temas ambientais, ODS tem que ser respirado por toda a estrutura. Então, a nossa equipa senta-se com uma equipa de cada uma destas áreas piloto e estamos a definir os diferentes indicadores e a forma de monitorização para as respectivas metas destas áreas temáticas.
Depois disto, depois da formação e do início do processo de localização, sentimos que já estávamos em condições de lançar alguns instrumentos esse que não fazia sentido lançar sem as pessoas estarem devidamente sensibilizadas. Então lançámos o Visto ODS, que significa que todas as propostas que vão à reunião de Câmara têm de indicar para quais ODS é que estão a contribuir. E as propostas que vão à reunião de Câmara percorrem todo um caminho dentro do universo municipal e, portanto, é muito interessante notar como cada interveniente comenta, ajusta e por aí fora, porque já estão dentro do assunto. Isto não fazia sentido implementar antes da formação, seria só para inglês ver. Esta nova metodologia permite-nos também agora olhar para as reuniões de Câmara e ver estatísticas que nos indicam, por exemplo, no mês de julho de 2021, os ODS que estiveram mais realçados nas decisões que foram tomadas em reuniões de Câmara foram relacionados com a área da saúde, por exemplo, o ODS 3, e com a erradicação da pobreza. Naturalmente, depois, olhando para a conjuntura, percebe-se vivemos um tempo pandémico que tem consequências sociais, portanto faz sentido que naquele período, de facto, tenha havido um reforço de decisões políticas relacionadas com essas temáticas. Outro instrumento foi passarmos a relacionar os ODS com toda a gestão financeira e isto foi uma ideia do Departamento Financeiro, não foi uma ideia nossa, na sequência da ação de formação, aquela ação de formação na qual eles pensavam não temos nada a ver com o ODS. E, portanto, eles trouxeram-nos esta ideia e agora todos os exercícios de prestação de contas e de contratação pública têm também uma equivalência ao ODS e isto vai-nos permitir extrair conclusões interessantes. O Presidente da Câmara quer mesmo que a organização respire ODS e em março vamos ter um congresso municipal, os congressos municipais envolvem todos os funcionários e vamos ter um dia e meio só dedicado a este tema, também com muita interatividade e exercícios participativos. Em julho, se tudo correr bem, vamos a Nova Iorque, espero que presencialmente, se não será digitalmente, ao High Level Political Forum, apresentar o nosso relatório local, voluntário local, no qual vamos explicar o que é que foi a estratégia, ODS em Cascais, a implementação e já os resultados da localização daqueles 4 projetos piloto. Em simultâneo estamos inseridos na plataforma ODS local, que é uma parceria do CNADS com a Observa e a Universidade de Lisboa, o ICS e o TUADAPT, e isto permite-nos também estar ao lado de outros municípios e partilhar indicadores e podermos comparar-nos uns com os outros, mas também afinarmos conjuntamente esses indicadores, além de haver também uma partilha de boas práticas da sociedade civil. Terminando, esta sessão, ou pelo menos esta parte da sessão, é focada no papel dos governos locais. Há uma estatística muito interessante da Comissão Europeia que diz que 2/3 das metas, portanto das 169 metas, não podem ser alcançadas sem o contributo dos governos locais. E este número é extremamente interessante e na verdade, ilustra o papel dos municípios. Ao nível local, as organizações estão muito próximas das pessoas, estão muito próximas dos problemas também, mas também estão próximas das soluções, porque os municípios têm um conhecimento local e uma capacidade de ação e reação, também de prevenção, por conhecerem o território, diferente do Estado Central. Eu não digo com isto que o Estado Central não tenha um papel também extremamente importante, noutro nível, noutra dimensão. Mas para mim não é estranho ter lido aquela estatística que diz que, na verdade, 2/3 destas metas não podem ser alcançadas sem o apoio dos municípios, porque cada vez mais é ao nível local que se vai travar esta batalha da sustentabilidade. É ao nível... As cidades congregam problemas, impactos ambientais negativos, mas também concentram soluções, porque concentram as pessoas, a inovação, as economias de escala e esta agilidade de reação, que é diferente da do Estado Central. Só 2 ou 3 observações antes de fechar. ODS. Os ODS no mundo em mudança, que nós vivemos atualmente,
é uma mudança muito acelerada, impactuada por pandemias, pela transição digital, por outros fatores nacionais, como, por exemplo, a transferência de competências para o setor local. Isto implica uma capacidade de adaptação permanente e significa que também muitas vezes as prioridades mudam. É um desafio, é muito exigente para uma organização acompanhar tudo isto. Há outra exigência e outro desafio para os próprios funcionários públicos e para os membros do Executivo, porque o mundo, a aceleração da mudança é tão intensa, o grau de conhecimento ou de evolução de conhecimento também é muito exigente. Nós estamos a exigir cada vez mais dos funcionários um grau de literacia sobre assuntos que antes não eram necessariamente a especialidade de uma autarquia, e que agora têm que ser abraçados, e estamos a desenvolver projetos que estão realmente são desenvolvidos no nível multilateral e são desenvolvidos ao nível local. Requer muitas vezes competências que os municípios não têm. Nós, por exemplo, sabemos que vamos precisar de cientistas de dados mais cedo ou mais tarde. Não vamos conseguir ter isso internamente, vamos ter que ir buscar externamente. É muito interessante constatar, finalmente, que há esta ligação tão forte em que o que é decidido a nível multilateral, Nações Unidas, e depois o nível local. E esta aliança é muito mais forte do que parece assim de repente, mas na verdade nós somos executores e aliados próximos do nível multilateral. Nós somos executores daquilo que é decidido a um nível multilateral, apesar de trabalharmos a um nível muito mais micro. Vou terminar aqui agradecendo o convite, pedindo desculpa pela alteração de planos a que vos forcei e mais uma vez felicitando a iniciativa e desejo uma excelente sessão a todos. Ora bem, muito obrigado pela sua tão interessante apresentação. Eu penso que para todos nós é muitíssimo, muitíssimo interessante saber aquilo que uma autarquia de referência, um conselho de referência como Cascais está a realizar. Aliás, é mais ou menos consensual que Cascais tem uma atitude liderante na administração local, neste domínio, e, portanto, agradeço muito o seu contributo. E pronto, sei que tem que se ausentar, portanto vamos continuar. Eu gostaria de vos dirigir algumas palavras iniciais, que não fiz para viabilizar esta intervenção de imediato, e é apenas para recordar aqui algumas das questões ligadas à vida da Aliança. A Aliança começou como uma extensão da rede do Global Compact em Portugal, e continua. No entanto, nos últimos 2, 3 anos, tem havido a entrada neste domínio da Agenda 2030, aliás, ainda bem, e como a doutora Joana Balsemão sublinhou, de todo o mundo. Nesse todo o mundo há duas entidades particularmente relevantes para nós e que nós seguimos de perto. Uma é a ISO, como viram no filme inicial. A ISO é a grande organização produtora de standards a nível mundial. Tem um peso enorme. Há mais de 26 mil normas ISO a regular a nossa vida e é uma entidade em paralelo com as Nações Unidas, mas trabalhando na sua área específica, produzir standards. Os standards foram colocados ao serviço da Agenda 2030 e a ISO está a desenvolver standards que vão ajudar a concretizar os ODS, nomeadamente na área da economia circular, das finanças sustentáveis e outras, das compras, por aí fora. Portanto, a Aliança deverá, no futuro, do meu ponto de vista, também seguir com atenção o que é a produção da ISO, e nós estaremos cá para difundir por todos os membros da Aliança e embaixadores essa informação. Outra entrada de grande relevância para nós aqui em Portugal é a União Europeia. A União Europeia, como todas as outras organizações, demorou um pouco a reagir, já vinha de trás toda uma estratégia de economia verde, mas especificamente a Agenda 2030 e ODS demorou mais um pouco. Mas neste momento estão para sair, ou já estão no terreno, uma série de referenciais europeus que poderão ser de enorme importância para nós. Por exemplo, o novo quadro comunitário de apoio vem com exigências claras ao nível da economia digital, sem dúvida, mas também da sustentabilidade, do relatório, da evidência de relatório de sustentabilidade, até recomendando-se modelos ESG, portanto, uma coisa já mais sofisticada,
e que irão condicionar a prioridade que é atribuída a este ou àquele projeto. Mais uma vez, nós, quer na APE, quer no Global Compact, procuramos responder a esse desafio e queremos que a Aliança seja um dos elementos de difusão de informação e de apoio às organizações em geral, não apenas às empresas, a todas as organizações que potencialmente poderão querer candidatar-se a fundos do quadro comunitário de apoio e, portanto, poderão necessitar de apoio ao nível desta execução da Agenda 2030 e dos ODS e também da sua evidência em relatórios. Tudo isto faz com que haja uma maior exigência sobre as organizações e o nosso papel é responder a isso. Portanto, a ideia que temos para a Aliança é de lançar uma nova vaga organizativa. Neste 6º aniversário, parece-me a altura própria de lançar uma nova vaga de organização na Aliança. Para isso, procurei brevemente uma nova lista de responsáveis para a gestão da Aliança, que deverá ter uma maior consolidação enquanto organização autónoma. É uma organização, neste momento, informal, deverá, muito provavelmente, se assim for entendido pelos seus membros, continuar como tal, apoiada pela APE, como já acontece com a rede do Global Compact, mas ganhar projetos próprios. Ninguém está interessado em ser mais chefe disto, ou mais líder daquilo, ou mais presidente do outro, ou mais diretor daquilo. Porque, na realidade, o que importa não é quem exerce os cargos, mas sim que projetos é que são postos à disposição dos membros da Aliança para que eles possam, por sua vez, levá-los para as suas organizações ou usufruir do conhecimento partilhado, aliás, como a doutora Joana Balsemão sublinhou. Portanto, este 6º aniversário marca aquilo que é o arranque de uma nova etapa para a Aliança. Aliás, eu aproveitava para deixar o desafio /convite, ou convite /desafio, como entender, a todos os membros que nos escutam, e neste momento são já muitas dezenas, mais de uma centena, no sentido de quem estiver interessado em trabalhar no corpo central executivo da Aliança, queira fazer o favor de me manifestar essa disponibilidade. Hoje, com esta ferramenta, seja puramente em vídeo, portanto, em transmissão vídeo, ou, como provavelmente será no futuro, em formato híbrido, é muito mais viável para pessoas que de outra maneira não podiam participar, quer porque se encontram longe de Lisboa, quer porque têm limitações de tempo ou de deslocação, mas hoje não. Hoje é muito fácil participar nestes organismos e nós necessitamos de mais gente para distribuir tarefas, para colocar missões, para, no fundo, dar à Aliança um novo propósito. Esse é o grande termo dos nossos dias. Portanto, eu queria, antes de mais, e isso é, antes de passar a palavra aos seguintes, agradecer muito a presença e a participação de tantas entidades que hoje, ao longo do dia, vão colaborar neste aniversário. Vai ser o dia todo com muitas entidades prestigiosas e também com muitos embaixadores. Os embaixadores são a nossa arma secreta. O embaixador é a participação individual de pessoas nos objetivos do desenvolvimento sustentável e também eles vão ter aqui uma apresentação durante a tarde do que nós chamamos pitch, ou seja, pequenas intervenções gravadas que permitirão testemunhar o que estão a fazer e também colocar o seu propósito, as suas intenções para o futuro. Teremos também uma cerimónia protocolar que eu reputo de muito importante, que é a cerimónia de agradecimento a uma extraordinária mulher que dirigiu uma área muito importante dos nossos trabalhos aqui na APE, a área da conciliação, e teremos também, como não podia deixar de ser, não é uma cerimónia, mas um ato de boas-vindas às novas organizações e novos embaixadores que se juntam à Aliança e se juntam a este grande desígnio de colocar Portugal na linha da frente da Agenda 2030 e dos ODS. Aliás, mais uma vez sublinho com muito prazer que a Câmara de Cascais estará presente no próximo High Level Political Forum, onde a comunidade internacional recebe os relatórios, quer dos Estados-membros, como Portugal fez já em 2016, quer das entidades locais, quer de outras entidades da sociedade civil,
que vão evidenciar aquilo que estão a fazer e como estão a colaborar nestes grandes desígnios de ninguém ficar para trás, combatermos definitivamente e fortemente e eficazmente as alterações climáticas, criar, no fundo, o mundo que todos queremos, que é aquilo que a Agenda 2030 apela. Portanto, sem mais delongas, eu gostaria muito de chamar à participação a nossa próxima oradora, que é a doutora Clara Raposo, presidente do ISEG. O ISEG, como todos sabem, é a Escola de Economia e Gestão, e nossa caríssima embaixadora e amiga. Portanto, é com muito gosto, com muito prazer também e com expectativa das suas palavras que lhe passo a palavra. Ulisses. Muito bem. Não sei se já me estão a ver, espero que sim. Eu estou, portanto. É o principal, quando o nosso presidente da Aliança ODS Portugal consegue ouvir, já não é nada mal. Então, muito bom dia a todos e muitos parabéns uma vez mais pela organização desta conferência anual. É para mim, como o presidente da Aliança acabou de mencionar, é para mim de facto uma honra ser embaixadora desta Aliança ODS e simultaneamente também estar à frente de uma instituição de ensino superior que está a fazer também um caminho muito interessante nesta matéria e também é membro da Aliança ODS. Eu, para esta nossa conversa, não é, que no fundo tem como objetivo falar aqui um bocadinho do papel da Academia, eu preparei uma apresentação, tive aqui uns problemas técnicos com esta plataforma hoje e vou contar com a ajuda aqui da equipa da Aliança ODS para projetarem uns poucos slides e assim é isto que eu vou agora então fazer, já vi que está a ser partilhado e vou dando aqui umas indicações, isto vai ser assim um bocadinho mais improvisado, um trabalho mais colaborativo, que também nos fica bem. E portanto, vou dar aqui um pouco a minha percepção de qual deve ser o papel da Academia e, muito concretamente, em termos de ação para os ODS, o que é que o ISEG, na Universidade de Lisboa, tem estado aqui a fazer. E espero que tenham percebido que naquela capa inicial nós tínhamos aqui, de facto, até uma imagem do momento da assinatura do nosso compromisso com a Aliança ODS. Não, pode passar, o Ulisses está a passar muitíssimo bem o slide. E que nós vamos aqui falar. Portanto, a Aliança ODS para as universidades tem um papel muito importante. Foi, de facto, talvez aquela primeira entidade que trouxe para as luzes da ribalta a importância de se analisar a forma como nós todos podemos incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas nossas vidas e nas nossas organizações. O ISEG é membro desta Aliança ODS e, de facto, isto não deixa de bater certo com a história da nossa faculdade de Economia e de Gestão, que tem um papel relevante por ser, de facto, também a mais antiga em Portugal e, portanto, sentimos muito este peso da responsabilidade de estarmos alinhados com aquilo que é a promoção de um desenvolvimento equilibrado para o futuro, garantindo esse tal futuro às novas gerações. Isto bate muito certo com a história da nossa escola. De que é que eu lhes vou falar de seguida? Brevemente dizer que tem havido aqui um trabalho de muita colaboração, isto em que toda a universidade e toda a faculdade está envolvida. Portanto, no ISEG temos tido envolvimento de estudantes, de professores, de funcionários não docentes, de antigos alunos, enfim, partilha com toda a comunidade da relevância e da forma como devemos contribuir para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para isso, nós temos feito aqui um conjunto de ajustamentos e eu vou-lhes falar desde aspectos mais legais e estatutários, como a alteração da nossa missão, a promoção de documentação que nos permite termos uma estratégia de sustentabilidade que fique escrita, que seja visível, mas que resulta também de muito trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por iniciativas individualizadas e que agora está de facto mais estruturado e começamos a fazer o nosso caminho e mais gostaríamos de fazer. E se esta pandemia não nos tivesse aqui assolado, ainda mais desenvolvimentos teríamos do que aqueles de que vou falar aqui a seguir, nas áreas que são as mais relevantes para os contributos da Academia, não é? Que tem a ver com a promoção de conhecimento que esteja alinhado com o desenvolvimento sustentável, assim como no ensino e no contacto com a sociedade. Ora bem, queria apenas dar aqui uma nota de que foi exatamente esta semana, pode parecer um assunto de não muita relevância, mas no fundo demos ao trabalho de alterar os estatutos do ISEG e de os republicar
em Diário da República para explicitarmos, não é? Os nossos estatutos já de facto já reconheciam explicitamente o respeito pela ética, pela responsabilidade social, e tivemos o cuidado de fazer neste último ano uma atualização para que seja considerado aqui explicitamente também o nosso respeito pelo desenvolvimento e promoção do desenvolvimento sustentável. Podemos passar ao próximo slide, em que basicamente nós temos aqui um reconhecimento que é dito desde o dia número 1 em que chega o primeiro estudante, em que nós acreditamos que esta qualidade de vida das próximas gerações vai de facto depender dos desafios sustentáveis que temos hoje à nossa frente, e que este é um momento já de ação e não apenas de observação e de diagnóstico de um conjunto de situações que temos de atacar e que temos de alterar. Passando ao próximo, só para dar aqui uma ideia que tudo isto é relativamente fácil de encaixar numa universidade quando temos uma forte cultura de solidariedade, de colaboração. Portanto, o ISEG é uma escola que tem um elemento naturalmente de competição e de vontade, de ambição de todos os nossos estudantes, os nossos professores terem bons resultados e muito sucesso, mas há toda uma cultura de colaboração e de trabalho em equipa, com muita visão diferente, não é? É uma escola de grande pluralismo e temos esta missão de promover as nossas mentes abertas, estas mentes abertas, estas open minds fazem aqui parte do nosso ADN. Esperamos nós para um mundo melhor, e até pus aqui umas reticências. Só passando ao próximo slide, só para lhes dar uma ideia muito, muito, muito simples, de que antes de eu ser presidente do ISEG, já aqui era professora, e utilizávamos aqui o lemazinho que aparece em baixo, esse Open Minds for a Changing World, que tinha a ver com a necessidade de termos boa capacidade de pensar, de raciocínio, de estarmos abertos, de não sermos assim quadradões, e promovermos um pouco essa ideia no pluralismo que caracteriza a academia e a nossa escola. Em concreto, voltar atrás, por favor, Ulisses. E tínhamos esta perspectiva para um mundo que está em mudança. E a determinada altura resolvemos alterar para um mundo melhor, como aparece no segundo elemento que ali temos, no sentido de isto não é só estarmos a observar o mundo em mudança, é darmos a noção de que queremos de facto ter aqui um contributo para um mundo melhor. E a determinada altura isto começou a tornar-se um chavão, que é algo que se pode tornar um risco quando discutimos assuntos como os ODS, e portanto decidimos alterar isto mais recentemente para uma mensagem um bocadinho mais de ação, um bocadinho com talvez até um bocadinho mais de agressividade no bom sentido, com aquela noção do grab the future, ou seja, isto não é só dizer, isto não é só observar, temos de ter a noção de que temos de contribuir e avançar aqui nesta matéria. Avançando então, Ulisses, que é o meu colaborador aqui, número 1, não vou gastar aqui muito tempo neste slide e no seguinte, só para dizer que para além de termos a missão e a visão do ISEG, genericamente, para todas as nossas atividades, resolvemos também criar uns elementos de visão e de missão associados especificamente às áreas de sustentabilidade, com um enfoque especial também em questões ambientais que nem sempre aparece tão explicitamente mencionado na academia, a não ser em faculdades especificamente nessas áreas, e portanto alterámos aqui um bocadinho a nossa lógica para termos toda uma documentação e uma visão mais alinhada explicitamente também para temas da sustentabilidade. Continuando, e no próximo slide, para além desta, e desenvolvemos então esta missão, e tudo isto faz parte de um documento que é a nossa Estratégia para a Sustentabilidade 2030, na qual definimos aqui um conjunto de eixos de ação mais específicos, em que temos diferentes equipas a trabalharem e a recolherem informação e a promoverem novas medidas na educação ou no ensino, digamos assim, na investigação, no nosso próprio campo, no nosso espaço físico, com a relação com a comunidade e em termos de transparência também na forma como nós funcionamos. Continuando, desenvolvemos então os tais elementos que têm a ver com a nossa estratégia e política de sustentabilidade, avançando, e para aqui no sentido de explicitarmos os nossos objetivos enquanto universidade, em termos de, nas nossas áreas de intervenção, analisarmos e revermos o modelo económico que estamos a promover e a ensinar e a estudar, a forma como as empresas são geridas e também a forma como incluir os temas muito urgentes de sustentabilidade ambiental nas nossas atividades. E seguindo em frente, para que isto tudo funcione, temos de ter uma colaboração de todos na nossa escola. Portanto, ali a branca encontra-se ali este plano de ação que foi desenvolvido com colaboração de todos. Isto começou muito antes da pandemia. Nestes últimos tempos é mais difícil pôr as pessoas a trabalharem umas com as outras e a envolverem-se nestas atividades, mas de facto, como já tínhamos iniciado o nosso trabalho antes, temos envolvimento da nossa presidência, do ISEG, aqui toda a equipa da direção, de todas as pessoas que têm dado contributos para a definição dos tais 5 eixos e também uma pessoa responsável, um Chief Sustainability Officer, que vai coordenando todas estas atividades. Seguindo em frente, para o próximo.
Temos, portanto, estes 2 documentos essenciais, a Estratégia de Sustentabilidade e um documento muito mais breve com a Política de Sustentabilidade, que com base na análise que nós fizemos do trabalho que o ISEG tem desenvolvido desde sempre e particularmente na última década, e a forma como esse trabalho de investigação e de ensino se relaciona com os diferentes ODS, tendo em conta que somos uma universidade, resolvemos agora chamar a atenção de toda a nossa comunidade para uns tantos ODS que aqui aparecem explicitados neste slide, que são aqueles nos quais queremos fazer um maior investimento, digamos assim, nos próximos tempos, achando que são muito relevantes para uma escola que forma os economistas e os gestores do futuro. Continuando, então, para lhes dar aqui um bocadinho uma ideia de como nós temos funcionado, portanto, houve uma promoção inicial da ideia de incluirmos os ODS em toda a nossa atividade e de documentarmos isso e para que estejamos todos mais conscientes desta matéria. Eu promovi já aqui há 3 anos e tal a criação dos nossos ISEG Champions para os ODS, e com estes ISEG Champions, basicamente para cada um dos ODS, nós recrutámos, digamos assim, professores, estudantes, funcionários do ISEG e fizemos aqui um conjunto de atividades para perceber em que é que nós de facto estamos interessados, o que é que nós de facto fazemos, e criámos aqui uma equipa interessante com esta equipa STG no ISEG, que de facto foi quem deu o arranque inicial a toda a nossa atividade. Continuando. E para além de termos feito estes encontros e antes de recolhermos aqui um conjunto de informação, também pedimos a opinião aos nossos professores, já em fase de pandemia, fizemos um questionário, etc., para termos também a noção da percepção que eles têm, por comparação com os dados que nós também recolhemos e com a análise de dados que fomos fazendo. E, de facto, há uma percentagem muito significativa de pessoas que já consideravam estes ODS muitíssimo importantes e que até mostraram bastante vontade de trabalharem mais estes temas. Continuando. Em termos de investigação do ISEG nos últimos anos, temos feito aqui uns estudos que são um estudo que é atualizado, que é anualmente, com a colaboração de os nossos alunos de mestrado. Portanto, são alunos de mestrado que nos seus trabalhos finais, que durante o tempo que estão connosco, acabam por fazer esta pesquisa e esta análise dos contributos que o ISEG tem dado na área de investigação para os diferentes ODS. Só para terem aqui uma ideia, em termos de publicações científicas, que é aí o primeiro círculo que aí temos, não é? Depois também em termos de teses de mestrado, doutoramento, etc. Relacionamos cada trabalho científico que nós aqui vamos desenvolvendo com os diferentes ODS que aqui aparecem, também recorrendo ao Power BI, à tecnologia e à análise de dados para nos ajudar a fazer esta análise, e depois verificamos com mais cuidado. Continuando, para terem aqui uma ideia também, não é? Quando fizemos a análise pela primeira vez, tínhamos muito mais outputs do que estávamos à espera de ter, e depois olhamos para a forma como os outputs se distribuem pelos diferentes ODS, o que nos ajuda a caracterizar um bocadinho melhor a nossa escola, para nos conhecermos a nós próprios em termos de os nossos interesses de investigação, para que áreas é que estão mais conduzidos, persistir nesse e eventualmente detectar algumas áreas em que costumamos trabalhar menos e nas quais se calhar queremos trabalhar mais. Continuando, por favor. Também agregámos estes ODS em termos dos 5 Ps e verifica-se de facto que, sendo nós uma faculdade de Economia e Gestão, é nos temas, nos ODS agregados na prosperidade, depois no das pessoas, etc. Vamos vendo a lógica do nosso trabalho associado às diferentes prioridades que têm a ver com aquilo que é a nossa missão também de formar os melhores e melhor intencionados e capacitados economistas e gestores para a próxima década. Continuando, agora vamos para trás, agora para a frente, por favor. Muito bem. Continuando aqui também em termos de outros projetos de investigação, só para dar uma ideia, podemos passar já ao próximo slide. Para além tudo aquilo que são os projetos de investigação, nos temas que todos nós imaginamos que um professor universitário em economia ou em gestão faz, sobre a banca, sobre taxas de juros, sobre crescimento económico, sobre economia do trabalho, etc. Todos eles relevantes para os ODS. Temos ainda uns tantos que eu aqui elenquei, só para dar uma ideia da diversidade de temas que nós também acabamos por cobrir e que não são tão habituais a encontrarmos em faculdades, em business schools assim muito standard. Temos temas sobre o Sustain Africa, temos um projeto europeu sobre agricultura sustentável em África, por exemplo. Temos projetos sobre biomassa florestal em Portugal, sobre a gestão da água no Mediterrâneo, sobre as mulheres em conselhos de administração, sobre pobreza infantil,
sobre o acompanhamento do orçamento e a forma como o nosso orçamento de Estado é alocado a diferentes áreas, a síntese de conjuntura que todos os meses vamos produzindo no grupo de análise económica para nos ajudar a ver como é que a nossa economia vai evoluindo, etc. Há muitíssimo trabalho, muito variado, que de facto com o enquadramento dos ODS nos ajuda a sistematizar e a compreender em que áreas é que queremos de facto fortalecer o nosso trabalho e até a tornar mais relevante trabalho e áreas de investigação de alguns docentes que aqui há uns anos seriam mais marginais, digamos assim, por estudarem temas que não eram tão mainstream e que hoje em dia são muitíssimo valorizados, diria eu. Continuando, no que diz respeito à educação, ao ensino, podemos continuar sim para o próximo slide, por favor. Acho que também é muito importante nós salientarmos que em toda a formação que nós damos aos nossos estudantes, licenciaturas, mestrados, doutoramentos, na formação executiva, portanto, formação ao longo da vida, tem havido um cuidado enorme em criarmos novos cursos que abordem muito explicitamente estes temas. E, por exemplo, nós temos já vamos há 12 anos com este curso da gestão da sustentabilidade, esta pós-graduação, que é um sucesso, que tem sofrido muitíssimas transformações. E mais recentemente criámos também 2 cursos assim mais de formação executiva, também com muito sucesso. Uma Corporate Journey, a Sustainable Corporate Journey, para qualquer organização frequentar e ver que caminho é que terá de fazer para se alinhar com estes ODS, e também na área financeira, que é uma área particularmente forte também aqui na nossa escola. Temos também particular expertise nesta área das finanças sustentáveis, que até foram mencionados ali um pouco, de certa forma, pela Joana Balsemão na intervenção anterior. Esta Sustainable Finance, temos um curso em que temos também com colaboração da APE, por exemplo, temos também aqui muita intervenção do setor financeiro e não só, na análise da melhor forma de financiamento. Tivemos também um curso que vamos repetindo e que está aberto não só a toda a comunidade do ISEG, mas também a qualquer pessoa que participasse de fora. Esteve aberto o ano passado e vamos fazer novas edições, um curso em formato online, sobre os serviços dos ecossistemas e a forma como isto se relaciona com a economia e as finanças. Portanto, relacionar melhor, desmistificar a relação entre natureza, economia, finanças, enfim, passos muito importantes que estamos aqui a dar. Continuando para o próximo slide. Criámos também novos cursos de mestrado totalmente dedicados à sustentabilidade, ou digamos assim, este nosso Masters in Management foi desenhado em 2019 e foi lançado em 2020, estamos na segunda edição. É um mestrado em gestão, é um mestrado em gestão, e em que todas as áreas da gestão têm de abordar os temas da sustentabilidade, ou seja, as minhas finanças têm de ser sustentáveis, a contabilidade tem de incluir o reporting destas áreas da sustentabilidade, etc. E vamos vendo, e temos aqui o exemplo do mestrado em contabilidade, lá está, em que conseguimos ver no plano curricular que temos cadeiras em que estes temas são abordados. O próprio MBA do ISEG foi bastante redesenhado e uma das streams novas que nós aqui criámos tem de facto a ver com preparar estes gestores para os temas da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Continuando, por favor. Penso que também gostaria de salientar a relevância de termos aqui a criação deste Sustainable Finance Knowledge Center, um centro de conhecimento na área das finanças sustentáveis, uma vez que nós, de facto, também não vamos conseguir fazer uma enorme transformação das nossas economias, das nossas empresas, da nossa administração pública, etc., sem termos quem nos ajude a perceber que mecanismos de financiamento ou como analisar o grau de sustentabilidade do financiamento que é utilizado durante este processo de transformação da economia. E, portanto, podemos avançar também para o próximo slide. O nosso Sustainable Finance Knowledge Center tem uma estrutura em que nós tentamos, de facto, cobrir aqui várias áreas, desde a área regulatória, ajudar também empresas que se aproximem de nós, que queiram saber como é que podem atravessar esse caminho, PMEs, etc., e com muita relação também com o setor financeiro. Enfim, para este curso acaba por nascer um pouco na sequência do lançamento da formação de Sustainable Finance, que tem tido muitíssimo boa recepção no mercado, quer em grandes empresas, quer em pequenas, quer no setor financeiro, e, portanto, vimos que tínhamos aqui, de facto, capacidade, um corpo docente já mais experimentado nesta fase, com capacidade para nos ajudar com investigação, com trabalhos aplicados nestas áreas. Continuando, então. E, claro, nada disto se consegue fazer sozinho e estando fechados para o mundo. Isto também é um papel importante da universidade. E as nossas parcerias são muito importantes nesta matéria e gostaria, de facto, de as salientar no próximo slide. Portanto, desde a aliança
ODS, mas também dentro destas iniciativas que têm uma relação mais direta com as Nações Unidas, eu gostaria de salientar a importância que já vem de há muitos anos, de o ISEG também participar, ser membro do PRME, dos Principles for Responsible Management Education, que faz com que nós tenhamos mais formação, mais envolvimento com esta iniciativa e que também tenhamos de produzir um relatório de 2 em 2 anos em que fazemos o resumo e a análise de toda a nossa atividade, como é que ela está enquadrada nestes princípios de gestão, de educação responsável para a gestão, também nesta iniciativa no GRLI, também, enfim, para uma Global Responsible Leadership Initiative, como é que nós formamos líderes responsáveis. Portanto, isto para nós não é novo, é algo que faz parte do nosso ADN. E fica aqui também um exemplo de um conjunto de outros parceiros que nestes últimos tempos, neste último ano, se juntaram a nós ou a quem nós nos juntamos para podermos, de facto, promover melhor as nossas várias áreas, como a Euronext, por exemplo, e a Embaixada Britânica em Lisboa, que também tem um conhecimento especial pelo avanço que o UK tem na área de finanças sustentáveis. Temos feito aqui um conjunto de parcerias e iniciativas importantes que nos têm levado a participar, por exemplo, no COP26, a ter aqui uma iniciativa e uma visibilidade também diferente nessa matéria, também internacionalizando mais a nossa intervenção. E para concluir só aquilo que nós vamos fazendo, não é? Temos aqui vários passos, mais desenvolvimentos, não é? Portanto, irmos reforçando estas várias áreas. Ainda não temos produzido o nosso relatório de sustentabilidade, tem sido, de facto, muito difícil trabalhar e fazer tanta coisa em tão pouco tempo durante uma pandemia, mas este ano teremos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, as iniciativas para melhorias no nosso campus. O nosso campus é aqui muito bonito, aqui no centro de Lisboa, tem uma área mais histórica, outra mais moderna. A contratação pública muitas vezes também complica essas regras, a rapidez com que conseguimos fazer algumas alterações, mas de facto também temos introduzido e estamos a introduzir muitas melhorias em termos de sustentabilidade no nosso próprio campus e somos sempre um palco que gosta de receber qualquer iniciativa nesta área. E por fim, nem é preciso passarmos os próximos slides, também nas nossas redes sociais temos feito muitíssima comunicação e divulgação destes temas e agradeço muito, ninguém controlou o meu tempo, portanto devo ter cedido. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Muito obrigado nós, professora Clara, como está? Eu fico muito agradecido, mais uma vez, pelo seu contributo. Aliás, fiquei cheio de orgulho de ver aí uma quantidade de coisas, como o PRME, as referências todas que fez à forma como o ISEG trabalha e também, muito particularmente, às finanças sustentáveis, que estão a ser aqui na APE um dos grandes eixos de nossa atuação. Uma vez que seguimos a norma ISO, que está a ser elaborada, aliás, a partir precisamente do Reino Unido, da British Standards Institute, e onde uma boa parte da nossa atividade hoje se exerce. Bem, muitíssimo obrigado a si, Clara, e passo agora ao professor Filipe Duarte Santos. O professor que está envolvido com a Aliança, de que é embaixador desde o primeiro dia, é também o presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E uma personalidade que dispensa qualquer tipo de apresentação, porque eu não acredito que haja alguém ligado à sustentabilidade em Portugal que não conheça o professor Filipe Duarte Santos. Portanto, a palavra é sua, muito gosto, muito obrigado pela sua participação é consigo. Muito bom dia, Dr. Mário Parra da Silva, e começo por agradecer o convite e por felicitar a Aliança ODS Portugal por tudo aquilo que tem feito e por este 6º aniversário. Tem sido um trabalho muito importante de ligação às empresas, de criar estes embaixadores, que são, penso, um conceito muito importante, e também as ligações internacionais que esta aliança tem com as Nações Unidas e com outras instituições através do mundo neste processo global. Eu gostaria de começar por dizer algumas coisas sobre os ODS, que são algo que me parece notável, que num mundo tão complexo como o nosso tenha sido possível em 2015 chegar a acordo, todos os países das Nações Unidas chegarem a acordo sobre um conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável
sobretudo com um prazo até 2030, portanto, a Agenda 2030, e com metas quantificadas, com 169 metas quantificadas para os 17 objetivos. Portanto, é algo muito, quer dizer, é um passo muito importante no sentido de caminhar para a sustentabilidade. E permitam-me também fazer uma muito breve menção ao conceito de desenvolvimento sustentável numa perspectiva mais histórica, para lembrar que o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito bastante recente. É um conceito que tem 35 anos. Foi enunciado no âmbito das Nações Unidas pela primeira vez no relatório Brundtland, em 1987, e é um conceito que revela uma certa preocupação com o futuro. Há, evidentemente, uma atitude otimista em relação ao futuro, mas também uma certa, enfim, um certo cuidado sobre o nosso futuro. E numa perspectiva histórica, é interessante nós pensarmos que o futuro foi olhado de formas muito diversas na história da humanidade. Até a Revolução Industrial, o futuro, bom, era enquadrado, era, enfim, ele estava presente, evidentemente, nas pessoas, mas através de uma visão religiosa, de uma visão, muitas vezes, que tinha a sua componente escatológica, não é? Quer dizer, enfim, o domínio da cristandade, o julgamento final, etc. E, portanto, digamos que o progresso era algo que, enfim, poderia haver, mas não era uma coisa que se falava muito. O progresso é um conceito recente, é um conceito que nasceu com a Revolução Industrial e com também, enfim, naquele período do iluminismo e da Revolução Francesa, etc. E portanto, durante séculos, ficou a ideia de que o futuro podia ser sempre melhor, nós podíamos construir um futuro melhor para todos. Portanto, havia progresso científico, tecnológico, político, social, havia progresso em todas estas áreas e era um progresso ilimitado, não é? Quer dizer, e no fundo, a certa altura, há esta, digamos, esta preocupação que nasce, como digo, há cerca de 35 anos e que sobre o desenvolvimento, sobre um desenvolvimento que fosse sustentável. E, portanto, a ideia de sustentabilidade desse desenvolvimento. No fundo, a ideia de que, digamos, que o nosso bem-estar, a nossa prosperidade económica, não fosse, de algum modo, prejudicar a prosperidade económica e o bem-estar das gerações futuras. E, portanto, é esta preocupação futura que, hoje em dia, enfim, tem uma expressão mais forte, preocupação sobre o futuro, e que, no fundo, em certos aspectos, traduz o facto de que temos uma população mundial crescente e temos um planeta finito. E, portanto, temos que compatibilizar estes dois factos. Evidentemente que não é fácil, é um desafio muito grande, mas é um desafio que se pode resolver, enfim, na minha maneira de ver. E penso que muitos de vós que estão a ouvir também estão convencidos que isso é possível e que a Agenda 2030 das Nações Unidas, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, tem um papel fundamental neste processo. E, bom, como foi dito,
como já foi dito pela doutora Joana Balsemão, a nível local, as autarquias têm um papel fundamental, portanto, quer dizer, digamos que é um processo multinível, não é? Quer dizer, tem um nível das Nações Unidas, depois tem o nível no caso de grande parte da Europa, tem o nível da União Europeia, depois tem o nível nacional e, finalmente, tem o nível local. E a propósito do nível local, eu gostaria de mencionar, uma vez que neste momento exerço as funções de Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, mencionar do CNADES, mencionar uma iniciativa que já foi referida aqui, na qual participa a Câmara de Cascais, que é o ODS local, e que foi uma iniciativa que nasceu há pouco mais de um ano, portanto, reparem, em plena pandemia, mas o facto é que foi possível, evidentemente que toda esta iniciativa estava a ser planeada já há bastante tempo, quer dizer, houve toda uma fase piloto que foi desenvolvida, mas o facto é que arrancou nessas circunstâncias e é uma plataforma digital que já tem 60 municípios aderentes, e o objetivo é estabelecer uma ponte entre a Agenda 2030 e a sua concretização, destes objetivos a nível dos municípios. Portanto, é uma oportunidade para os municípios darem a conhecer as boas práticas que têm relativamente aos vários objetivos e também apresentarem quais são as metas, qual é a distância que estão em relação às metas. É uma plataforma muito fácil de aceder, é uma plataforma que tem já uma centena de utilizadores registados e 20 mil visitantes por mês, e tem uma série de indicadores que permitem acompanhar toda a atividade notável que muitos municípios estão a fazer no sentido de estabelecerem as metas, de terem objetivos quantificados a nível autárquico para atingirem essas metas dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É uma iniciativa que envolve o CNADES, como disse, e que é coordenada pelo professor João Ferrão, e que envolve também uma startup que é chamada ToAdapt, e que foi aí que nasceu esta plataforma, que, enfim, é uma plataforma já com um certo grau de sofisticação, uma plataforma digital, e depois envolve dois centros de investigação, uma iniciativa no âmbito do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que é a Observa, e ainda o Centro de Investigação MARA, das duas universidades públicas de Lisboa. E agora, enfim, ia falar um pouco sobre um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 13, e foi isso que foi sugerido fazer, que é o objetivo da ação climática. A ação climática é o quê? No fundo, tem essencialmente dois aspectos. É o aspecto da mitigação e o aspecto da adaptação. A mitigação é a palavra técnica, mas, enfim, é aquela que está a ser usada e que é usada no âmbito das Nações Unidas para a redução das emissões de gases com efeito de estufa que são lançadas para a atmosfera. E a adaptação como a palavra indica, adaptarmos às alterações climáticas, procurarmos minimizar os efeitos adversos das alterações climáticas através de políticas e medidas nos vários setores que são afetados, que têm impactos das alterações climáticas. No fundo, outra forma de conceptualizar é
criar maior resiliência a este processo que está em curso e que é uma consequência inadvertida, digamos assim, do nosso modelo energético. Reparem, o uso dos combustíveis fósseis, que começou precisamente na Revolução Industrial, que me referia há pouco e que, enfim, teve lugar sobretudo nos Midlands, no Reino Unido, atual Reino Unido, em Inglaterra, baseou-se no uso do carvão. Houve uma coisa, enfim, crucial, que foi, enfim, hoje parece-nos muito simples, mas realmente foi crucial, porque as minas de carvão estavam alagadas com água, era preciso tirar a água para tirar o carvão, já havia menos carvão à superfície, fácil de explorar, portanto era preciso ir buscá-lo às minas, e então era preciso tirar a água das minas, e então havia inventou-se uma máquina, não é? Uma máquina a vapor, por James Watt, que permitia tirar essa água. E isto revolucionou, de facto, o uso do carvão, porque foi possível utilizar grandes quantidades de carvão, e depois foi todo um processo em cadeia, não é? Que permitiu o desenvolvimento das fábricas, a mecanização de muitas atividades, o desenvolvimento da indústria, dos lanifícios, por exemplo, ao princípio, mas sim, do transporte, da locomotiva, dos navios, enfim, e tudo aquilo que conhecemos. Depois apareceu o petróleo e depois, finalmente, o gás natural. Portanto, os combustíveis fósseis realmente foram essenciais, foram críticos para nos dar à escala mundial, embora se mantenham diferenças abissais, eu diria, sobretudo na divisão norte-sul e mesmo dentro dos países, como todos sabemos, inclusive nos países como o nosso, digamos, de espaços de países com economias avançadas, mas, apesar de tudo, a média, não é? A média da tal prosperidade económica, não é? Se quiserem, do produto interno bruto, tem aumentado significativamente, e isso deve-se em grande parte à utilização intensiva de energia sob a forma de combustíveis fósseis. E cerca de há mais de 50 anos, que à escala mundial, 80% das fontes primárias de energia são combustíveis fósseis, ou seja, carvão, petróleo e gás natural. E, portanto, estão a ver a importância enorme que os combustíveis fósseis tiveram no percurso que a humanidade fez, desde a Revolução Industrial até atingir agora os níveis de bem-estar de que usufruímos. Agora, o problema é que esses combustíveis fósseis têm um efeito colateral, que é as tais emissões de CO2, de dióxido de carbono, que é um gás com efeito estufa e que tem o efeito de aumentar o efeito estufa na atmosfera. É um fenómeno que é conhecido desde as primeiras publicações foram feitas por um francês, por Joseph Fourier, na Comunicações à Academia das Ciências de França, em 1824, estão a ver? E depois houve muitos outros, como Svante Arrhenius e muitos outros. Portanto, é uma coisa que está cientificamente bem estabelecida, que tem esse efeito colateral, que prejudica a humanidade e, portanto, é necessário fazer uma transição, quer dizer, uma transição energética. É necessário descontinuarmos este paradigma dos combustíveis fósseis e passarmos para outro paradigma. E, portanto, isso é uma coisa difícil, porque, evidentemente, há imensos interesses instalados, enfim, vou dizer, enfim, de uma forma muito sucinta, a indústria do petróleo é a indústria mais poderosa do mundo, é aquela que tem mais lucros. Portanto, estão a ver que é um processo que é difícil, é um processo que está a ser conduzido pelas Nações Unidas, onde temos o Acordo de Paris, e, enfim, tudo isso são coisas que, enfim, são conhecidas. Portanto, temos duas respostas para a ação climática. Consiste em dois tipos de respostas: a mitigação e a adaptação. Enfim, não vou alongar muito mais, mas aquilo que gostaria de dizer é que Portugal é um país que está que é vulnerável às alterações climáticas. E porquê? Porquê é que é vulnerável? Eu vou apenas mencionar alguns aspectos muito breves
dizer que esses aspectos são aspectos que são negativos, mas que é possível contornar essas dificuldades, é possível nós adaptarmos, é possível nós, de facto, ultrapassarmos esta dificuldade e portanto, um dos aspectos é a questão da água. A questão da água é realmente crucial hoje em dia. Nós temos, há um relatório que foi um estudo melhor que está para discussão pública sobre as disponibilidades de água em Portugal e que foi encomendado pela Agência Portuguesa do Ambiente e que foi feito por uma equipa coordenada pelo professor Rodrigo Oliveira. E nesse relatório, aquilo que se conclui é um relatório que inclui não só as disponibilidades de água, enfim, da chuva, da precipitação que cai em Portugal, mas também em Espanha, porque nós, como todos sabemos, temos rios internacionais que têm a sua foz em Portugal, mas que vêm de Espanha. E o facto é que a disponibilidade de água em Portugal reduziu-se de 20% nos últimos 20 anos. E esta tendência atribui-se às alterações climáticas, é uma coisa que está muito bem documentada, não é apenas Portugal, é também em Espanha, é tudo ao sul da Europa, é a região do Mediterrâneo, é sobretudo todos os climas de tipo Mediterrâneo, como seja a Califórnia, como seja o sul da África, grande parte do sul da África, a parte também do sul da Austrália, enfim, várias regiões do mundo com essa característica, com este tipo de clima, e portanto, temos este problema. Este problema é um problema que não é, digamos, é um problema que me parece muito, muito importante. E se podemos dizer isto de outra maneira, que é dizer que as secas estão-se a tornar mais frequentes. Neste momento há realmente uma seca em Portugal. Em dezembro de 2021, ou seja, enfim, no mês passado, os dados do IPMA relativamente à seca eram de que no sul do país estava todo em situação de seca. Reparem, no mês de dezembro, que é o mês em que normalmente a precipitação é mais elevada, e portanto, 33% do território no sul de Portugal em situação de seca fraca, 49% em seca moderada e 18% em seca severa. E há muitas barragens, sobretudo as barragens do rio Mira e do rio Sado, que estão muitíssimo baixas. E, portanto, é necessário nós adaptarmos a estas novas condições. Aquilo que é importante, parece-me, nós debatermos a nível nacional é a importância de criarmos novas disponibilidades de água. Evidentemente que é fundamental gerirmos bem a água que temos, a água não só superficial, mas também dos aquíferos. Mas é também muito importante nós conseguirmos ter novas disponibilidades de água. Mas então como é que se consegue ter novas disponibilidades de água? Bom, é um conceito que tem sido muito falado e também muito debatido, que é a economia circular. Mas agora a economia circular aplicada à água, ao recurso água. E, portanto, o que se pode fazer é reciclar as águas residuais urbanas para certos fins, não é? Para certos fins. E hoje em dia, com a tecnologia que está disponível, podem-se fazer um tratamento primário, secundário, terciário. Portanto, um tratamento muito mais eficaz em termos de despoluir a água e de lhe retirar as bactérias, enfim, todos os agentes nocivos que existem na água. O facto é que esta nova disponibilidade da água já está a ser utilizada por vários países. Por exemplo, para dar um exemplo concreto, em Espanha,
é atualmente líder neste processo de tratamento e utilização das águas residuais urbanas para uso no regadio. 17% da água utilizada no regadio em Espanha já é água residual urbana com tratamento terciário. E noutros países ainda é mais elevado, na região do Mediterrâneo, como seja o caso de Israel, onde chega a 86%. Em Portugal tem ainda uma expressão pequena, de 2%, está a ser feito. Tive ontem a oportunidade de falar com o presidente da EDIA e ele esteve-me a dizer que é uma das coisas que está a ser feita neste momento no perímetro de rega do Alqueva, e é uma coisa que é muito importante. Evidentemente não existem grandes cidades no Alentejo, existem algumas, mas não são, enfim, grandes metrópoles, mas, por exemplo, existem no Algarve, que também está afetado por estas questões. Portanto, outra forma de aumentar a disponibilidade de água é a desalinização. Ora bem, a desalinização, mas agora a desalinização vai gastar mais energia, vai produzir resíduos. Bom, mas quer dizer, nós não temos soluções perfeitas. Não temos soluções perfeitas num mundo que tem, de facto, desafios muito grandes. E reparem, e como foi dito já hoje por vários intervenientes, as questões da pobreza, as questões das desigualdades são fundamentais. Bom, então nós temos que criar riqueza. Nós não podemos simplesmente deixar de ter agricultura, deixar de ter agricultura de regadio, porque estamos perante um problema. Temos que encarar esse problema, resolver esse problema e criar novas disponibilidades de água e, sobretudo, como disse ao princípio, e repito, e, sobretudo, termos uma gestão da água muito mais eficiente, chamada agricultura de precisão. Há certos países em que o custo da água baixa se o agricultor consegue ter a mesma produção utilizando menos água. E, portanto, esse é um incentivo poderosíssimo para as pessoas, os agricultores, adotarem as tais medidas de eficiência no uso da água. Mas há limites e, portanto, por isso é que é necessário encontrar novas disponibilidades de água. Bom, eu tenho a impressão que já estou a exceder o meu tempo e vou-me calar, mas queria apenas referir ainda a questão das zonas costeiras. O problema das zonas costeiras em Portugal, por enquanto, não é principalmente provocado pelas alterações climáticas, tem a ver com a erosão esta que é provocada pelo facto de que o transporte sedimentar dos rios é muito menor do que era no passado, devido à exploração de areia que se fez durante muitas décadas e também à construção de barragens que retêm esses sedimentos. E, portanto, esse é um problema, mas ao qual se adiciona a subida do nível médio do mar, que até ao fim do século poderá ser da ordem, enfim, mais de 50 centímetros, e estou a ser bastante conservador neste número que estou a dizer. E, portanto, nós temos 180 quilómetros da costa em erosão acentuada, temos um recuo da costa muito significativo, 1.313 hectares. 1.313 hectares foram perdidos, nos últimos 62 anos, e há recuos médios que vão desde meio metro até 9 metros por ano. 9 metros de recuo da costa por ano. Estão a ver? Portanto, é um problema realmente muito real e que se vai agravar com a questão das alterações. Mas também aqui é possível ter soluções e estão a ser dadas soluções. E, portanto, vou-me calar e desejar que, enfim, a Aliança ODS Portugal continue o seu excelente trabalho e faço os meus votos para que isso continue e que tenha cada vez maior intervenção e mais participantes empenhados e isto é realmente, enfim, um desafio que exige a participação de todos nós e, portanto, os meus parabéns mais uma vez por este 6º aniversário. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Foi com muito gosto que ouvimos as suas palavras, os seus contributos e as suas opiniões. Nós, no Global Compact, baseamos-nos na ciência. Aliás, tudo o que fazemos é Science-Based Targets. Não vamos em superstições, mas em conclusões claramente estabelecidas pela ciência, às vezes com dúvidas, evidentemente. A ciência não dispensa a dúvida, pelo contrário, a dúvida é o motor da ciência. Mas seja como for, é nos cientistas que nós acreditamos para a construção de um mundo melhor.
E eu já tive a oportunidade de dizer, numa outra conferência onde estivemos juntos, que é em pessoas como o professor que nós confiamos em Portugal para nos guiarem, porque são os investigadores, são os homens do conhecimento, da sabedoria também, porque a sabedoria nasce do conhecimento, que nós confiamos para nos orientarem sobre aquilo que devemos fazer. Portanto, muito obrigado pelo seu contributo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu otimismo, pela sua fé em que, obviamente, perante os problemas, a humanidade há de encontrar uma solução, e é por isso que as nossas universidades trabalham, e é por isso que todo este nosso ecossistema, as empresas fazem, as universidades concebem, e a opinião pública pressiona, porque é também esse um papel muito importante que temos que ter na opinião pública, é sensibilizá-la, para que ela crie a pressão e a oportunidade do mercado que fará com que as empresas consigam produzir aquilo que a ciência disser que deve ser feito. Por isso, professor, muito obrigado, e aproveito exatamente esta deixa para passar à empresa que vai encerrar este primeiro painel. Portanto, Ulisses, aqui estamos nós, prestes a receber o Tiago Barroso, CEO da NTT Data Portugal, que aliás já está aqui com o seu sorriso para todos nós. Tiago, o palco é seu, muito obrigado, bem-vindo. Eu dispenso as apresentações porque estou pressionadíssimo pelo tempo e tenho uma agenda complicadíssima, mas quem quiser saber mais, vai à internet, escreve NTT, Data, tal, pronto, e fica a saber tudo sobre a sua empresa. De qualquer modo, penso que nos vai apresentá-la, não vai? Portanto, sim, bom dia. Sim, bom dia. Bom dia. Durante a minha intervenção também explico, partilho a visão da NTT Data. Começava por cumprimentar todos aqueles que possam estar a assistir a este evento e deixava um agradecimento e uma saudação à Global Compact Network Portugal por esta iniciativa e mais uma vez pela comemoração do 6º aniversário da Aliança ODS Portugal. A NTT Data, enquanto multinacional, é signatária do United Nations Global Compact e em Portugal temos também muito orgulho de fazer parte do Global Compact Network Portugal e a sustentabilidade, no fundo, é desde há muito parte integrante daquilo que é a nossa estratégia corporativa. Neste sentido, é um prazer, enquanto responsável da NTT Data Portugal, estar aqui a partilhar aquilo que é a nossa visão e os nossos contributos enquanto empresa para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E dividiria a minha intervenção em dois eixos. Um primeiro relativo à questão de como a transição digital pode impactar positivamente a concretização dos objetivos da Agenda 2030 e um segundo em que procurarei partilhar aquilo que é o nosso próprio contributo enquanto empresa, a título exemplificativo daquilo que também as organizações privadas podem e devem fazer enquanto contributo para o desenvolvimento de um mundo mais sustentável e mais saudável para todos nós. Indo para o primeiro ponto, como é que a tecnologia pode impactar aquilo que são os objetivos da Agenda 2030? Eu, como responsável de uma consultora no domínio das tecnologias de informação, faço, por inerência, parte do grupo daqueles que são muito otimistas quanto à capacidade de mudança e de transformação que a transição para o digital pode e deve trazer para o alcance dos objetivos da Agenda 2030. Hoje assistimos a uma panóplia de tecnologias que entram no seu estado de maturidade, inteligência artificial, IoT, o 5G que está a aparecer, realidade virtual, o no-code programming que vai permitir a pessoas sem conhecimento de tecnologias de informação desenvolver elas próprias algumas aplicações informáticas. Enfim, há aqui uma panóplia enorme de tecnologias que entram na sua fase de maturidade e neste sentido aquilo que se antevê é que a próxima década, deste ponto de vista, seja uma década com uma transformação maior do que aquela que assistimos nos últimos 20 anos. E, portanto, há aqui um potencial de mudança e um potencial de acelerar transformações através da tecnologia muito grande e, nesse sentido, há um potencial também enorme de aproveitamento desse potencial de transformação e desse potencial de mudança para aquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esta transformação pelo digital deve, por um lado, servir o propósito da eficiência, da otimização do negócio
da transformação da atividade das organizações, mas também o propósito da melhoria da qualidade de vida das pessoas, de criarmos um mundo mais inclusivo e mais próspero. Portanto, a tecnologia e as tecnologias de informação em particular e a transição para o digital pode e deve ter este duplo papel do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento das organizações e um desenvolvimento para um mundo mais sustentável. Esta também é a nossa visão enquanto companhia, sendo que a nossa missão passa por ajudar as organizações através da tecnologia e, portanto, desenvolvendo soluções que possam acelerar a sua transformação e que possam acelerar a sua transformação para um negócio delas próprias mais sustentável, e é esse o nosso propósito enquanto companhia. Portanto, sou muito crente naquilo que é o papel da tecnologia e da transição para o digital, no percurso que todos temos que fazer para alcançar as metas da Agenda 2030, muito crente naquilo que é a ciência e aquilo que é a tecnologia. Aliás, acho que todos somos testemunhas e aceitamos de forma unânime que a ciência e a tecnologia, durante este período de pandemia, nos ajudaram imenso. A ciência, que mais não fosse pelo processo de vacinação, e a tecnologia, por exemplo, permitiu-nos alterar de forma drástica os nossos modelos de trabalho e, portanto, são motores fundamentais daquilo que é o nosso desenvolvimento a futuro. Mas esta visão otimista também precisa de ser contrabalançada com alguma atenção aos riscos que a própria tecnologia, a transição digital, nos podem acarretar, no sentido que elas não sejam, no fundo, uma alavanca contraditória àquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. E, neste sentido, do ponto de vista de ameaças que emergem por via da tecnologia, e para as quais temos que estar atentos e trabalhar em conjunto para as poder mitigar e controlar, eu destacaria três ameaças. O tema da cibersegurança, que é um tema premente, temos visto publicamente nos últimos dias vários casos de organizações em Portugal. Creio que a última a sofrer um ataque terá sido a própria Cruz Vermelha. Portanto, este é um tema muito premente que as organizações têm que estar muito atentas. Passa muito por consciencializar cada um de nós, mas também por investir neste domínio da cibersegurança. E este é um tema com o qual temos que saber lidar a futuro e que requer atenção e investimento e a nossa atenção. Num segundo plano, referiria o tema relativo à ética na inteligência artificial. Este é um tema muito complexo que nos vai ocupar durante muitos anos, à medida que as soluções e os sistemas assentes em inteligência artificial forem evoluindo e forem cada vez mais capazes. Sendo um tema muito, muito complexo e sem resposta, eu diria, imediata, é um tema que também nos deve cuidar do ponto de vista da atenção a que devemos dar. É um tema para o qual temos que ir refletindo ao longo do tempo e criando uma ética para um contexto que em parte ainda desconhecemos. E neste sentido partilhava, por exemplo, aquilo que nós, enquanto companhia a nível mundial, fazemos neste domínio. Nós próprios temos profissionais que desenvolvem soluções assentes em inteligência artificial e, neste sentido, criámos um código de conduta interno que é público, mas que é, em primeira instância, dirigido aos nossos profissionais, que estabelece algumas balizas daquilo que deve ser a sua conduta enquanto construtores de soluções assentes em inteligência artificial, e creio que esta é uma boa prática que poderá ser seguida por outras organizações e até construída depois em modo mais partilhado e em parceria entre organizações que trabalham neste domínio. E, por último, em termos de riscos ou ameaças, focaria o tema da desigualdade digital. Se nós olharmos aquilo que são os relatórios de riscos globais do World Economic Forum, este risco da desigualdade digital aparece pela primeira vez no relatório de 2021, aparece de novo agora no relatório de 2002, ainda com mais ênfase, e, portanto, este também é um tema muito, muito premente. Se vamos acelerar o nosso desenvolvimento através do digital,
temos que ter cuidado de não causar mais desigualdade e mais desequilíbrios por falta de acesso a infraestruturas tecnológicas ou por falta de conhecimento no seu manejamento, e este é um tema que também nos ocupa. Neste sentido, destacava, no nosso caso particular em Portugal, neste mesmo relatório do World Economic Forum 2022, este risco aparece em Portugal como o quarto risco do ponto de vista de hierarquia, logo depois dos riscos da economia estagnada, da crise da dívida e da falta de empregabilidade. E, portanto, é de facto um tema premente para o qual devemos estar atentos. Enfim, parece-me que, enquanto país, todos os investimentos que façamos neste domínio para colmatar este gap, no fundo, da desigualdade digital, é certamente um investimento que nos trará retorno a futuro e que deve ser um acelerador do nosso desenvolvimento. Partilho, mais uma vez, aquilo que nós, enquanto companhia, enquanto consultora no domínio das tecnologias de informação, podemos fazer neste sentido de criar um maior equilíbrio do ponto de vista daquilo que são as competências digitais. Nós temos programas de reskilling de profissionais para este domínio das tecnologias de informação, de forma autónoma ou em parcerias com instituições de ensino, e este é um caminho que também está a dar passos, eu diria, no último ano, e é um caminho de futuro, de colocarmos mais competências nas pessoas naquilo que é o domínio das tecnologias de informação. Portanto, para concluir esta componente da minha intervenção, diria que o otimismo na capacidade da tecnologia, da ciência e, em particular, das tecnologias de informação para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável deve ser grande, mas há que atentar a este tipo de ameaças e ter um foco permanente em como podemos mitigar ao longo do tempo aquilo que podem ser alguns desafios que a própria tecnologia nos coloca. Passaria ao segundo eixo da minha intervenção, e aqui vou-me permitir utilizar uma pequena apresentação para sustentar aquilo que gostaria de partilhar convosco. Penso que já estará. Perfeito. A NTT Data é uma empresa multinacional à escala global. Temos uma estratégia muito assente naquilo que é o desenvolvimento sustentável desde há vários anos. Há 5 anos consecutivos que estamos presentes no Dow Jones Sustainability Index, e isto, no fundo, traduz muito aquilo que é o nosso esforço de ter uma estratégia assente naquilo que é o desenvolvimento sustentável. Esta estratégia, eu diria que se divide em dois grandes pilares: um pilar de governança corporativa à escala global e depois um pilar daquilo que são os programas locais de cada operação, com práticas e iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável. Temos um conjunto de ODS muito bem definido que achamos que devem ser a nossa prioridade de atuação enquanto companhia, porque acreditamos que é neste tipo de ODS que podemos aportar mais valor, e, portanto, há aqui um enquadramento global a que segue depois aquilo que é um programa local de cada operação, e é este programa local centrado em Portugal que eu gostaria de partilhar convosco, do ponto de vista daquilo que é a nossa ação, os nossos contributos para a nossa comunidade. É este eixo que a mim também mais me entusiasma, e é este eixo que também entusiasma, diria, as mais de 1.400 pessoas que dia a dia trabalham no contexto da NTT Data em Portugal e que nos exigem cada vez mais, e este parece-me um ponto muito relevante, porque os colaboradores das empresas exigem isso às empresas, que nos exigem, e bem, um contributo cada vez mais ativo neste domínio. E, portanto, partilhava aqui alguns exemplos daquilo que tem sido o nosso esforço, do ponto de vista da redução do impacto ambiental. Nós, enquanto empresa, sendo um prestador de serviços e não tendo, diria, uma estrutura industrial produtiva, o nosso impacto ambiental direto acaba por não ser assim tão acentuado, mas, em todo o caso, temos uma série de iniciativas internas
de redução daquilo que é a nossa pegada de carbono. Partilhava também aquilo que é a nossa preocupação e esforço com a diversidade e inclusão, diversidade de talento, ambiente inclusivo, é este o nosso mote neste contexto. Partilhava, por exemplo, aquilo que tem sido o nosso esforço na paridade de género nos quadros da companhia, no domínio das tecnologias de informação. Isto em si mesmo é um desafio. Diria que temos tido resultados muito positivos neste sentido. Hoje em dia temos mais de 40% de mulheres naquilo que são os quadros de gestão da companhia, e isso deixa-nos muito orgulhosos da capacidade de ir evoluindo no domínio da tecnologia para um contexto empresarial mais inclusivo e que promove, na verdade, aquilo que é a diversidade. Um eixo também muito importante, que é o da sensibilização dos nossos stakeholders, e aqui em particular dos nossos colaboradores. Temos uma série de iniciativas, promovemos talks com pessoas de fora que nos vêm comentar e falar de diversos temas. Referia, por exemplo, a Catarina Barreiros, que esteve connosco em algumas destas talks, enquanto eminência naquilo que é o tema da sustentabilidade, tem desenvolvido projetos muito interessantes. Recordo-me de uma talk destas sobre a compostagem, que teve muita aderência dos nossos colaboradores e que foi muito bem recebida. E por último, neste eixo da sensibilização, comentava aqui este último ponto que aparece na minha apresentação, relativo às reuniões do Comitê Executivo da companhia nas instalações de algumas organizações que apoiamos. Portanto, nós decidimos passar a fazer algumas reuniões executivas da companhia nas instalações de diversas organizações que apoiamos, e isto teve um impacto tremendo na organização, para dentro da organização, e devo-vos confessar que foi algo que me surpreendeu, como é que uma coisa tão simples acaba por pode ter um impacto tão grande naquilo que é a consciencialização coletiva de uma empresa para um propósito, neste caso, o propósito da sustentabilidade. E o último eixo, que diria aquele que faz mais sentido de todos estes para nós enquanto companhia, que é colocarmos as nossas próprias competências ao nível das tecnologias de informação ao serviço da sociedade, devolvendo valor à sociedade. Aqui refiro-me a um programa que é o programa Mais Impacto, que lançámos em 2021, a primeira edição em 2021, e que termina agora em março de 2022. É um programa em que, em parceria com a Salesforce, implementamos de forma pro bono soluções de software, neste caso para a gestão dos clientes destas organizações, ou até para a gestão da angariação de fundos destas organizações, e são projetos que, no fundo, contribuem para a digitalização daquilo que são as nossas organizações de caráter social, e enche-nos muito de orgulho poder contribuir com aquilo que são as nossas competências para o desenvolvimento e para o crescimento e para a capacitação destas organizações. No caso do BCSD, que todos conhecem, no qual nós também somos signatários, desenvolvemos uma plataforma, um portal em torno da Carta de Princípios, onde as diferentes empresas podem, no fundo, dar corpo àquilo que são os KPIs de cumprimento das metas objetivo, e, portanto, é mais um exemplo de como colocamos ao serviço da sociedade aquilo que são as nossas competências de desenvolvimento de soluções tecnológicas. Aqui um exemplo mais curioso de um apoio, mais uma vez em parceria com o fabricante de software, neste caso com OutSystems, de apoio à Nelson Mandela University, em que desenvolvemos uma app para apoiar a população, ou para sensibilizar a população sul-africana do ponto de vista daquilo que são os sintomas
mais relevantes para os cancros mais prevalentes nesta região. Portanto, é um exemplo diferente de como a tecnologia pode contribuir também para um mundo mais equilibrado e mais inclusivo, mesmo em regiões com mais dificuldades do ponto de vista de acesso à tecnologia. Focava também este tema dos workshops de robótica e programação, no fundo, aquilo que é o apoio a crianças desfavorecidas na sua introdução à tecnologia. Este é um programa que, com a pandemia, sofreu aqui um bocadinho um revés pelas dificuldades naturais de juntarmos crianças no mesmo espaço físico, mas este ano pensamos que voltamos a ter condições para o relançar e neste contexto é aqui também uma iniciativa muito importante. Acreditamos nós naquilo que pode ser o nosso contributo. E por último, partilhava um vídeo que espero que seja inspirador daquilo que é a nossa visão enquanto companhia, uma empresa cada vez mais sustentável e que apoia a transformação das organizações com tecnologia responsável e inclusiva. E espero que o vídeo seja inspirador neste sentido. A body can't work without a heart. The strength of our heart lies in its values, in the purpose to build a better world. Our heart is made up of the diverse talents of our professionals. It is powered by responsible and inclusive technology. Together, people and technology work as an engine for change. Every heartbeat is an effort to do good. Each heartbeat generates more and more impacts. Our heart beats for the environment, innovating in new technologies that protect it from threats, betting for clean energy, promoting the circular economy. Our heart beats strongly for a society committed to making every dream possible. A society without gaps built on quality education. A society that breaks with stereotypes, because diversity enables us to face the unknown. Our heart is led by a model of governance that ensures transparency and value creation for all. A heart committed to digital rights and ethical artificial intelligence. Our heart beats for a sustainable future, innovating to improve the lives of people and the environment. Our heart beats for you. Muito obrigado. Desejo a todos um resto de uma ótima conferência. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado. Fiquei encantado. Até porque eu estou, por outro lado, a participar também nesse movimento da ética para a inteligência artificial. Havemos de falar sobre isso, porque é um tema que interessa muitíssimo aqui a nós e a Aliança vai com certeza envolver-se nesse grande desígnio. Eu acho que é por aqui, é pela tecnologia, é pelo digital que nós vamos construir um mundo novo, com um paradigma de consumo diferente, mais assente nas experiências e menos na posse, mais na vivência e menos na detenção de coisas e na compra de coisas e por aí afora. Mas isso é outro tema. Obrigadíssimo.